Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um resumo sobre um anime que realmente me chamou muita atenção de início, mas um potencial extremamente alto, mas o resultado horrível. Então assim, hoje vamos começar a conversar sobre o anime, que eu vou falar um pouco sobre ele, vou falar de spoiler e muito mais, que é a maneira errada de usar magia de cura. É um anime isekai e tal, ele tá inteiramente dublado, é um anime de 13 episódios e tudo mais, eu completei ele, assisti ele inteiro e tal. Vou falar tanto do resumo e tanto se vale a pena assistir, e vamos conversar sobre a fundo sobre esse anime, galera. Foi um anime que eu realmente esperava muito dele, mas ele entregou quase nada mesmo, de verdade. Um anime extremamente chato, com 13 episódios. Então, o primeiro ponto que eu tenho pra falar, igual eu disse, é um anime que eu achei muito extremamente chato, por ter somente 13 episódios, e ser um anime que não flui. Pra mim, esse anime tem que fluir, principalmente se for um anime pequeno. Solo Leveling é um exemplo disso. Solo Leveling não tem história perfeita, mas o anime em si, com todos os animes, principalmente pequenos, ele tem que fluir desde o início. Esse anime não. Ele é um isekai igual qualquer outro isekai, ele tem 3 personagens importantes na obra e tal, ou tem o personagem principal, tem os 2 amigos do personagem principal, mas resumindo aqui, galera, de início, o Sato é o personagem principal. O Sato, ele encontra mais 2 colegas dele. Assim, ele tá saindo da escola e graças à chuva, e alguém pegou o guarda-chuva dele, encontra 2 colegas dele, um deles empresta o guarda-chuva, e eles vão junto simplesmente embora. E esses 2 colegas dele são, tipo assim, os presidente de classe e tudo mais. Os caras sabem aqueles níveis lá, tipo assim, certinho e tudo mais. Aí, do nada, aparece um portal não, no nada começa a tocar uns sinos, que meio que vai transportar esses 2 pra um outro mundo. Ele, sem querer, vai junto. Aí, nisso tudo, o que acontece? O cara pede ajuda, ajuda a matar. O rei pede ajuda pra eles matar e derrotar o exército do rei demônio e tudo mais. Igual o Isekai, a maioria dos Isekai tem tudo isso. Aí, beleza, eles falam, eles começam, entre aspas, querer ou não ajudar, mas no final eles acabam ajudando. Um deles tem a magia de luz, que é o menino, e a menina tem a magia elétrica, e ele ganha magia de cura. Que é interessante, pô, protagonista com magia de cura. É bem estilo Herói do Escudo, porque em vez de ter uma espada, martelo, ele tem um escudo. E lembra um pouco de início, assim, alguns detalhes do Herói do Escudo e tal. Tá, a primeira coisa que eu falei, assim, o mundo é tão simples, todo mundo lá é bonzinho, o mal é do mal e o bem é do bonzinho, não existe ninguém cinza lá, sabe? Isso que me deixou meio, sabe? Tipo assim, pô, o rei é bonzinho, todo mundo que tá lá bonzinho, aí tem a mestra dele, que é a Rose, que tipo assim, é uma de cabelo verde e tal, e ela é muito forte, ela também usa magia de cura, mas é extremamente aquela personagem bombada, fortuna e tudo mais, sabe? Aquela personagem overpower que tem nos animes, é uma mulher overpower que espanca geral se puder, mas é interessante, ela é tipo assim, ela é um pouquinho mais interessante do que até mesmo o protagonista e tal. Assim, antes de eu continuar falando do anime, eu vou falar só pra quem é o público, que senão eu vou acabar esquecendo. Assim, eu indico pra você que nunca assistiu o Isekai, esse seria um anime bom pra quem nunca assistiu o Isekai? Sim, porque esse daqui, ele pega a essência do Isekai mais básica e mais rasa possível, vou ser sincero. Assim, eu já assisti vários Isekai, igual do Rimuro, do Herói do Escudo, entre outros, e pô, eu realmente achei ele muito básico do básico mesmo do Isekai. As piadas muito chatas, a história bem basicona, a história não flui. Quando começa a fluir, você já tá perto dos episódios finais que me deixaram indignado. Mas tá. Aí a Rose resolve pegar ele, porque é raro ter magia de cura nesse mundo, e treinar ele. E claro, o treinamento é bem foda, treinamento pesado e tal, e aí ela vai treinando eles e tal. Isso, mais da metade do anime é isso, entende? Eles entrando e eles treinando. Os episódios iniciais são chatos, são lentos, e tipo, os personagens que aparecem são muito chatos. Sabe, os personagens não conseguem manter na tela, entende? São personagens extremamente chatos. Eles são bonzinhos demais, é tudo muito simples. O diálogo também não é um diálogo bom, assim. Não é aquele negócio ruim, mas também não é um diálogo bom. Não é aquele negócio que te prende, entende? Eu assisti o primeiro episódio, eu dormi no primeiro episódio. Assisti o terceiro episódio, desisti e fui jogar. Aí quarto, sabe aquele anime que te prende? Você fala, pô, vou assistir um episódio, 2, 3, 4, pá. Que nem eu assisti a Potecara. Mano, Potecara, primeiro episódio não é o melhor, mas o segundo pra frente é bom. E tinha mais episódios que esse. Então esse daqui do primeiro episódio não te segura. Segundo, piorou, terceiro, quarto, quinto. Quando eu vi, pô, eu levei um mês pra assistir um anime de 13 episódios, porque eu não consegui assistir tudo. Aí você pega, pô, horrível isso daí, né? Horrível você levar, porque normalmente quando o anime é pequeno, você pega em 3, 4 dias, uma semana no máximo, você termina o anime. E esse não, porque, pô, os protagonistas,
o nosso querido, o Sato, ele não é um protagonista muito, como eu posso explicar, muito carismático, não é um protagonista que você entende. E ele também não tem uma motivação. Eles falam, eles têm uma hora que eles falam, vamos derrotar o exército do Rei Demônio pra gente voltar pra casa. E tipo assim, eles não têm uma motivação, eles não têm nada, entende? E tudo lá, tipo, simples, tudo é bonzinho, todo mundo é bom, os ladrões são mal, sabe aquele negócio bem básico mesmo? Então assim, não tem uma profundidade e tal. Aí o Sato, ele também não tem uma profundidade da história dele, nós nem sabemos a história de cada um dos personagens aqui, principais secundários, nós sabemos bem raso por cima, assim. Tem uma hora que a menina lá, ela comenta um pouco da história dela, que não era fácil, onde ela vivia, que ela preferia viver nesse mundo e tal, mas assim, a fundo, nós não sabemos. São personagens bem rasos mesmo, eu achei eles muito rasos. E são pontos que eu não gosto. E são personagens que você não se apega, entende? Tem um momento, tem uma parte da história que eles quase morrem. Você não sente nada, você... quase morreu. Legal, só isso. Então assim, mas eu não vou dizer que o anime é horrível, mas ele não é um anime... Ele estaria no médio. Não, médio não. Eu acho no bom. Seria aquele negócio um pouco abaixo do médio, entende? Um bonzinho. Não seria nem médio, porque médio seria demais, nem bom. Nem um bom, nossa, nem ótimo, não. Seria um médio pra baixo, entende? E assim, além disso daqui, a Rose, ela não segura o anime, que ela protagonista era pra ser engraçada, pra ser aquela brava, sabe aquela personagem brava, engraçada? Não segura o anime. Tem alguns momentos que ele ganha o urso dele, ele consegue lá o urso dele e tal. É um momento que era pra ser triste, pra mexer com a gente, não mexe, eu acho assim, muito fraco e tal. E olha que, tipo assim, tem animes que é muito mais simples que mexer. Então, tipo assim, esse ursinho que entra pra equipe, ele basicamente, ele perde a família toda dele e tudo mais. E era pra ser um momento triste e acabou não sendo. A trilha sonora também não acho que era a melhor, porque eu nem lembro como que era a trilha sonora de tão bom que é e tal, mas não gostei nem um pouco. E assim, a evolução do anime, galera, até os 8 episódios, 7 episódios, não acontece basicamente nada, velho, enrolação pra caramba. Aí chega o 7º episódio, não, o exército do Rei Demônio tá quase chegando aqui, pá. Assim acontece o quê? Os treinamentos dele, os treinamentos dela, conversa, papo aqui, papazinho. Papo desnecessário, papo tipo assim, nada evolutivo. O personagem ele evolui tipo assim, ele evolui, ele evolui, mas assim, não é evolução que você sente na pele. Ele evolui, você vê que ele tá treinando, você vê que ele aprendeu a usar magia de cura, e pronto, ele já tá usando magia de cura. Ele teve um treinamento, teve um treinamento, mas também não mostra muito do treinamento, mostra um pouco do treinamento mais físico do que com a magia. Ele aprendeu agora ele aprendeu a curar a si mesmo, legal, aí curando os outros. Ele só chegou lá, curou. Claro que teve alguns testes que ele fez, mas assim, foi pouca coisa, entende? No anime. E assim, aí o 7º episódio pra frente, ele conhece uma menininha que lembra muito a Raftalia, a menininha. E simplesmente a menininha mostra pra ele o futuro e mostra que o amigo dele ia morrer. Aí ele falou, vou lá, né, e tal. Aí começa a rodar um pouquinho. Uma coisa que eu achei interessante do anime é que é o seguinte. A Rose, ela tem uma equipe antes dela treinar ele e outras pessoas, que também tem outras pessoas juntas. Essas pessoas que vivem junto com ele, isso lembra um pouco ladrões da vida, tudo zoado da vida. Era pra ser engraçado, mas eles não têm aprofundamento nenhum, zero aprofundamento desses personagens, zero mesmo. A princesa que também aparece, zero, o rei, zero aprofundamento. Qualquer personagem tirando a Rose e os personagens principais, zero aprofundamento, zero, de verdade, zero aprofundamento mesmo. Você não sabe, da onde ele veio, não, beleza. Aí, antes dela ter essa equipe, que é uma equipe focada, porque assim, o foco dela e dele é basicamente curar as pessoas no meio da guerra. Eles vão lá, vão curar as pessoas e tudo mais, eles têm que ter velocidade, força, pra poder, sabe, tirar as pessoas de lá se for necessário, curar as pessoas lá numa batalha e tudo mais. A intenção deles é ser tipo meio que um enfermeiro, médico, entende? Pra curar as pessoas. Legal, a ideia é legal, a ideia é diferente, né? Vocês fizeram. Mas na prática, eles fazem isso uma vez na temporada toda, que vai ser basicamente na batalha final. Batalha única. Realmente batalha. Claro que ele enfrenta alguns monstros, tem uma batalha com a cobra e tal. É uma batalha bem legalzinha, que a Rose acaba salvando ele e tudo mais. Tipo assim, beleza, mas aí tem a batalha contra... Chega a batalha e todo mundo enfrenta, os amigos dele quase morrem e tudo mais. Como os amigos dele quase morrem, ele consegue chegar a tempo e salva. E simplesmente, por acaso, nossa, ninguém conseguia acertar esse cara porque ele conseguia refletir a magia. Mas, nossa, a magia de cura dele simplesmente é o suficiente pra destruir a armadura do cara. Tipo assim, sem explicação nenhuma. Do nada, simplesmente o soco dele funciona com o cara. Aí descobre que é uma mulher.
Assim, aí você até prende essa mulher e tudo mais. Gera um pouco de interesse. Falei, pô, será que ela vai entrar na equipe? Será que ela vai ser parceira dele? Entende? Se era um pouco de interesse. Ela mostra interesse por ele e tudo mais. E assim, a menina que vem com ele também gera interesse. Não sei porque ela gerou interesse. Ela só ficou interessada e pronto, acabou. Foi isso. Só ficou interessada. A princesa fica interessada no outro amigo, no amigo dele. Fica nisso. Gera interesse. E o foda é que esses 3 personagens é o quê? Os 2 personagens já eram amigos, o menino e a menina. Mas ele não era amigos dele, ele só conhecia eles. Entende? Do nada eles viraram amigos. Pô, não tem nenhuma evolução de amizade, caramba. Entende? Do nada eles viraram amigos. Tipo assim, isso que me deixou muito indignado. Não tem uma profundidade muito boa nesse anime. Eu não digo que é um anime horrível, porque eu assisti anime muito pior. Mas também não vou dizer que é um anime bom. Não é um anime que, pô, eu assistiria novamente. Sabe aquele anime que você fala, pô, eu assistiria ele 2, 3 vezes. Mano, eu não assistiria, é tédio assistir anime. Mas eu não acho que ele seja o nível de horrível de tipo, mano, meu Deus do céu, não posso indicar isso pra ninguém, entende? Esse nível. Aí, tipo assim, quando começa a gerar um interesse em você, é a coisa lá da cavaleira que aparece, né? Aquela cavaleira que aparece, que ele derrota, que descobre que é uma demônio, mulher e tal. Também, no final, também gera interesse com a equipe da Rose. A Rose, antes de ter essa equipe que ela tem, ela teve outra equipe. E a outra equipe dela parece mais interessante do que eles. Entende? Muito mais interessante. Porque parece mais, assim, nós se importa, eles morrem e tal. Mostra eles morrendo e, tipo assim, gera um sentimento. Assim, pô, nós importa. Porque parece muito mais carismático do que eles, entende? A equipe antiga dela, do feedback, parece mais interessante do que a própria equipe original. E o anime, velho, parece um anime de 40 episódios. De verdade, 50 episódios, de tão lento que era um anime, sabe? Quando o anime é pequeno, eu entendo ser rápido, eu entendo ter que cortar algumas coisas, eu entendo ter que ter focado no principal. Mas assim, nós terminamos o anime e ele falou, pô, agora, motivo qualquer, você vai ter que viajar e encontrar outras cidades, não, outros reinos. E aí juntou eles e os outros heróis, né? Porque eles são heróis, menos ele. São considerados os 2, a menina e o moleque são considerados heróis. Menos ele, mas tá, né? Ele é entre aspas, né? Porque ele veio por acaso. Mas eles vão lá tentar conversar com os outros países não, os outros reinos e tudo mais. Sabe assim, beleza, ele falou, nós precisamos fazer aliados, por causa que agora o exército do Rei Demônio tá vindo e tudo mais. Então, bom, eu entendo, mas eu achei meio forçada a intenção dele sair e conhecer o mundo, entende? Eu achei uma coisa que eu achei legal, porque, tipo assim, pô, beleza, o exército do Rei Demônio é quase do lado do reino. Eu achei isso uma coisa que eu achei legal, porque normalmente o exército é lá longe, demora. Mas ainda assim, o anime, eu achei, tipo assim, o anime tem potencial? Pô, tem potencial. Mas assim, lembra que eu reclamava que eu disse, Harefureta teve um início muito bom? Esse anime não teve um início bom. Esse anime, a reta final se tornou legalzinha, entendi? Legalzinha mesmo. É um anime que não te hype em nenhum momento. As batalhas são chatas. O personagem principal é ruim. Entende? Ele não é horrível, mas ele é ruim. Ele não é um personagem principal que você se apega, que tem um carisma incrível. Sabe aquele personagem que você lembra? Tipo, pô, você lembra do Rimuru. Pô, você lembra do Naruto. Você lembra do Asa, entende? Não é um personagem assim que você lembra. Até o Herói do Escudo eu lembro mais dele. Assim, a cidade parece ser uma cidade perfeita. Todo mundo é perfeito, todo mundo é... todo mundo é do bem, todo mundo trata todo mundo bem e tal. Não tem uma profundidade, todo mundo é zen. Tipo assim, cidade perfeita. Não tem... quem é mal são os ladrões que apareceram uma vez. Os demônios que é do mal. Pô, o resto é todo mundo do bem. Todo mundo mil maravilha. Não tem assim... O rei é perfeito e tal, sabe? Parece uma cidade falsa demais, entende? Depois de assistir tanto anime, parece realmente uma cidade. Sabe aquela cidade que tem alguma coisa escondida? Mas não é isso o anime. O anime não põe em nenhum momento de dizer que, pô, tudo aquilo é uma mentira, é uma farsa. Não, nenhum momento isso. Desde o começo ele mostra que todo mundo é do bem. Então, tipo assim, isso é um grande problema. Igual eu disse, o anime é um anime de 3 episódios e não tem muito aprofundamento nesses 3 episódios dos personagens, entende? Ele tenta aprofundar, mas de uma maneira meio chata. O personagem principal não é nem um pouco aquele personagem que você se apega. Se ele morresse, depois de assistir o episódio, se no episódio 3 ele morresse, eu não ia sentir nada, eu não ia chorar, eu não ia ficar triste, eu ia falar, tá, morreu. E olha que, pô, Rengoku morreu em 1 hora de filme, praticamente no Demon Slayer, entende? Mas não é um personagem, assim, até na parte de motivacional deles é bem rasa, sabe? Uma motivação tipo assim, acredita em você, vai lá, tipo isso, sabe? Tipo isso, eu achei muito raso. Eu achei um anime que, tipo assim, tinha um potencial incrível pra ser um anime incrível. Ele tem uma proposta boa, ele tem uma proposta
pô, o cara com magia de cura. Legal, pô, ele vai usar magia de cura e tal. Aí até ela ensina, ó, você pode curar e socar os inimigos ao mesmo tempo. Aí você não mata eles. Eu falei assim, pô, não é só ele socar com nem tanta força? Ah, mas vai que ele não sabe controlar a força. Ué, aprende a controlar a força. Superman sabe controlar a força. Homem-Aranha sabe controlar a força. Então, tipo assim, é um ponto que eu fiquei meio, tipo, só pra ele usar magia de cura, ele vai socar e curar o cara? Isso é meio bizarro, né? Vamos ser sinceros. É bizarro. Eu achei muito bizarro isso daí. Porque não usava magia de cura. Porque imagina, você tá batendo no cara e curando o cara ao mesmo tempo. Isso é bizarro mesmo, de verdade. Ou ele, sei lá. Porque assim, imagina o cara, você dá um super soco, pô, no cara, o cara é forte. Pá, aí você quase derrota ele. Aí você curou ao mesmo tempo e ele volta a ser o que ele era antes. Então, tipo assim, é isso, é muito contraditório, entende? Tem muitas coisas que o anime meio que acaba fazendo que acaba se tornando chato. Eu realmente não curti. Eu vou assistir a segunda temporada? Mano, talvez eu assista por curiosidade, assim. Por um pouco de curiosidade pra ver se melhora. Mas assim, se você fala, pô, se a segunda temporada eu saber que é igual a primeira, mano, eu não vou assistir não. Eu não vou assistir, porque eu acho que é um anime muito raso mesmo. Tinha potencial de ser um anime incrível, um anime muito bom. Personagem muito raso, personagem muito perfeito, personagem muito bonzinho demais, sabe? Todo mundo bonzinho, não tem ninguém do mal, sabe assim? Ninguém do mal, só os capirotos que é do mal. Ainda é meio termo do mal, entende? E assim, muito raso, sabe? Assim, ninguém trai ninguém, todo mundo é do bem, etc. Igual dizer, a Rose é a única personagem meio contraditória do anime, que ela é brava, o pessoal tem medo dele e tal, é o único personagem, mas o resto é tudo, tipo, mil maravilhas, entende? Então, assim, eu não curti muito disso, eu achei muito raso o anime. Assim, eu recomendaria, mano, se você nunca assistiu esse Isekai da vida, assiste, mas assim, até prefiro muito mais Konosuba, muito mais solo leve não é Isekai, o Herói do Escudo, ou até mesmo do Rimuru, qualquer outros animes eu achei muito melhor, muito superior. Ele não tem nem metade do que os animes, ele não tem personagem interessante, ele não tem uma história interessante, ele não tem uma história profunda, mas igual eu disse, não é um anime horrível. Eu tô falando dos pontos, mas quais são os pontos positivos? É uma história legal, eu acho que é isso. A animação é boa? Deixa eu ver. Tem 3 episódios. Isso, sabe? Até ponto positivo não tem. Mas realmente não é tão ruim. Mas também não é uma coisa boa, assim. Não é uma coisa que eu recomendo. Quer assistir? Vai pro seu critério e risco. Recomendo? Não. Você acha que eu vou ficar. Você acha que. Eu não fico entediado com qualquer anime, entende? Então esse é um ponto, galera. Eu acho que assim, tem muito potencial esse anime, mas acabou sendo estragado porque foi uma história muito mal feita, galera. Que podia ser um anime incrível, tinha tudo pra ser um anime incrível, mas não foi. Eu até entendo algumas coisas que eles trabalharam no anime, mas não fizeram bem feito. E um detalhe importante é que só na reta final o personagem ganha a roupa. E tipo, a roupa não muda nada, só ganha a roupa. Opa, legal. Então assim, galera, essa é a minha opinião sobre o anime. Eu acho que o anime tinha muito potencial de sim ser um anime incrível, mas é um anime que, pô, é muito ruimzinho, velho. Muito ruimzinho mesmo. Tem muito anime e você cai superior a ele. Então, se você comparar com os animes, até mesmo se você assistir Rimuru e assistir, você vai ver a diferença gigante, galera. A história é muito abaixo do que deveria. Mas, galera, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse anime. Eu espero que vocês tenham curtido. E claramente, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo.